Agora nós vamos falar mais sobre móveis em porcelanato, por isso que nós trouxemos um especialista aqui no programa, o azulejista Ayrton Serra. Seja muito bem-vindo primeiramente. Obrigado. E hoje, dia de obra por aqui, é nesse momento onde tudo acontece. Qual que é a primeira etapa quando chega até ao seu trabalho? Que a gente sabe que é um trabalho todo diferenciado. Com certeza, Fran. Você tem que chegar primeiramente, analisar a bancada, ver níveis, ver prumo de parede, como está o ambiente em si, qual que também é primeiramente a necessidade do cliente, como ele quer o acabamento, se ele quer um corte 45 graus nos cantos, o espaçamento entre uma peça e outra, como que vai ser os detalhes, igual aqui é uma pia, como que ele quer o acabamento em si da cuba, como que vai ser colocado, parte de lixeiro, então tudo influencia. Normalmente isso vem do projeto ou o proprietário consegue definir diretamente com você? Eu quero dessa forma, tem alguma ideia em mente? Geralmente eu peço o projeto antecipadamente, né, para dar uma analisada, ver qual que é a ideia principal do arquiteto e do proprietário, porque é um casamento entre os dois ali. Daí eu venho para tirar mais alguns detalhes em relação ao tamanho das pedras, o tipo de rejuntamento, como que ele vai querer a disposição, a paginação do móvel, né? E hoje, tirando as dúvidas aqui, o Ayrton com a gente, falando sobre móveis em porcelanato. Estamos aqui em um espaço gourmet, mas também nós já mostramos aqui no programa a casa da frente, que ali nós temos um outro móvel que foi feito em porcelanato. Qual foi essa peça, Ayrton? Sim, ali era um móvel, um painel de drywall, que foi revestido com porcelanato também, de 1,20 por 1,20, só que a diferença é que ele foi colado com uma outra espécie de outro produto. Aqui foi colado com argamassa e a estrutura ali, aqui a estrutura em alvenaria, ali era em drywall. Era uma peça que vinha com o nicho de televisão e uma lareira abaixo. Isso é bacana também para quem já está com a casa pronta, né? Não quer construir a alvenaria em cima, mexer com obra, uma versão mais prática ainda e fica lindo o resultado final. Agora falando do caso que nós temos aqui, um espaço gourmet, hoje dia de obra por aqui, mais ou menos quanto tempo leva para finalizar um espaço assim com revestimento em porcelanato? Geralmente, em torno, assim, depende muito do espaçamento, como que está o projeto, como que está o andamento da obra, igual quando não tem muito fluxo de outros profissionais, a obra desanda mais rápido. Mas geralmente em torno de 2 semanas, depende do tamanho também do móvel. E é um assunto que muita gente tem curiosidade. Quais são as principais vantagens de uma bancada assim em porcelanato nesse material? É o diferencial da estamparia que vem dos porcelanatos. Então, a pedra natural é algo que você já não consegue distinguir certinho, ver um desenho do outro. A peça, o porcelanato, ele já vem com igualdade já entre uma peça e outra, tendo essas diferenças, poucas, mas tem. E ela fica mais brilhosa, você consegue economizar em tempo, você consegue economizar em produto, em insumos, né, para estar aplicando. E é uma versão mais econômica? Dizem que chega em torno a 30% em relação a pedra natural. Vai depender do material escolhido. Exatamente. E aqui no programa a gente já mostrou também as lastras, peças em grandes formatos, maior que a gente, né, 2,10 metros. Tem vários tamanhos, para cada caso vai depender, mas se a pessoa escolher uma peça menor, como é o caso dessa, dá para fazer emendas então? Consegue estar fazendo. Pode trabalhar com espaçamento entre uma peça e outra menor, né, para dar como se fosse um pano único, né, uma peça única. Só que vai ficar com aquele detalhezinho, mas fica muito bonito também. E mais econômico ainda. E aproveitando as dicas do Ayrton, é claro que a gente não veio para a obra à toa hoje. Ele vai colocar a mão na massa e vai mostrar para a gente um pouco mais do passo a passo como é feita a montagem. É isso que a gente vai conferir agora. Agora, na parte da obra, aqui nós temos o maquinário necessário para esse acabamento perfeito. O que você está utilizando aqui? Exato. Hoje eu estou usando uma riscadeira que é de um varão único, né? É importada, hoje dificilmente encontra no Brasil. Ela faz corte milimétrico, que é um material, uma ferramenta que a gente precisa ter com precisão para fazer o acabamento cada vez mais perfeito possível. O porcelanato ele chega assim, gigantesco, você mede a peça, o corte ele tem que estar ali certinho para o encaixe e não ficar desigual. Exatamente, você tem que tirar todas as medidas no esquadro, prumo, nível, para você cortar milimetricamente para ficar o mais perfeito possível. E aqui atrás da gente, vocês já perceberam, aqui tem aquela visão da bancada
Quando você chega aqui para fazer a instalação das peças, no caso, essa parte aqui o pedreiro já deixou encaminhada. A parte da alvenaria, a estrutura em si pode ser feita com alvenaria, pode ser feito com MDF, pode ser feito com drywall, já foi preparada, eu já requadrei ela, alinhei e fiz os cortes, já deixei essa peça pronta, até para estar colocando aqui, tá? Vou colocar aqui até para você ver o acabamento, né? Ó, fica perfeitamente. E é importante esse encaixe que nós temos aqui. Para isso também tem que ser feito um corte bem específico aqui nessa peça. Exatamente, é feito um corte em 45 graus, onde forma o ângulo de 90 graus nas quinas, né? E fica com o acabamento perfeito. Depois, com o rejuntamento, fica lisinho como se fosse uma peça única. Uma peça como se fosse um mármore grande. E tem que ter um cuidado também para não quebrar. Agora, o acabamento final, depois de encaixar dessa peça, já fixada aqui, é feito de que forma, Ayrton? É feita uma aplicação com rejuntamento, né? Um rejuntamento epóxi, pode ser acrílico, pode ser cimentício. Geralmente o pessoal usa o epóxi, que ele tem uma durabilidade, uma dureza maior e também suja menos, né? Então fica algo mais higiênico, fica clarinho da cor da peça. E tem que acertar na pigmentação também do rejunte, né? Para não ficar com uma cor diferenciada. Agora a gente vai mostrar para vocês de casa também uma outra casa onde nós temos essa mesma proposta de bancada. Já mostramos aqui no programa com a Daiane, que segue a mesma linha, uma bancada em porcelanato, inclusive o mesmo estilo que foi feito naquela casa, a proprietária quis repetir por aqui? Exatamente. Lá foi outro profissional que executou, né? Mas a proposta é exatamente a mesma. E essa ideia de trazer o porcelanato traz mais elegância aos ambientes, praticidade, tem várias vantagens, inclusive? Exatamente, ele traz uma exclusividade, porque você pode estar fazendo a alteração, pode buscar outra estampa, né, de porcelanato, vai do gosto do cliente, né, que ele gostar mais e fica bonito. E hoje mostramos para vocês um espaço gourmet, falamos da parte aqui onde nós temos um móvel para televisão, mas o que é possível criar utilizando o porcelanato quando a gente fala em mobiliário? Hoje você pode fazer lareira, você pode fazer móveis como se usava antigamente a nomenclatura cristaleira, né? Pode fazer inúmeros móveis. Inclusive no banheiro, no lavabo, serve, se encaixa também. Exatamente, banheiro pode fazer nicho, pode fazer pia, que fala a parte da porcelanataria, né? Que você consegue estar fazendo pias esculpidas, como essa bancada também. São várias possibilidades. Quero aproveitar, Ayrton, agradecer a sua participação com a gente, tirando as dúvidas sobre a produção dos móveis em porcelanato hoje no programa. Obrigada. Eu que fico agradecido. E a gente vai deixar para vocês também fotos da bancada prontinha, depois que o Ayrton vai enviar para a gente lá no Instagram e no Facebook do Mais Casa Oficial.